Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Boa noite, Fernando. Conversamos antes do jogo, você falava das escolhas baseadas na sequência, mas também na estratégia do jogo pensada, nas características do adversário. Com esse resultado, ouvi o Paulinho, ouvi o Cássio, queria ouvir da sua percepção o que não funcionou para o resultado que o Corinthians leva hoje para o jogo de volta. Tá, vamos lá, Edgar. Realmente foi uma partida muito ruim no contexto geral. E o que a gente projetou para o jogo não conseguimos executar, inclusive pelas mudanças de trazer velocidade pelos lados, de tentar explorar e abrir campo. Um adversário que fez um bom jogo e explorou a questão da transição, que a gente entendia que seria um recurso a buscar e aonde teve as melhores situações, criou os gols e teve outras chances, inclusive, no jogo. É um resultado que foi muito ruim, claro, e um jogo muito ruim, mas que a competição nos permite pensar em reconstruir para reverter em casa. Temos condição, temos capacidade para isso, mas é muito difícil. Sabemos da dificuldade, sabemos do que a gente não conseguiu fazer e que temos que ser muito melhor em casa, mas passo a passo. Agora temos que pensar rapidamente em nos reerguer no próximo jogo, para lá na frente ter condições de buscar uma possibilidade de reversão de um resultado adverso numa noite que a gente não conseguiu e permitiu ao adversário, principalmente nas transições, ser contundente, criar situações e definir o jogo. Oi, Fernando, boa noite. Fala, vou te fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria que você falasse da oportunidade que você deu e a sua avaliação dos estreantes. O Christian Barletto fazendo seu primeiro jogo, o Pedrinho fazendo seu primeiro jogo como titular, queria inclusive que você falasse por que da decisão de tirá-lo no intervalo. E a segunda pergunta, quando a gente vê que você preservou alguns jogadores, deu um descanso para alguns atletas, chama atenção o fato do jogador mais experiente, o Fábio Santos, não ter sido poupado. Além de mostrar o vigor físico do Fábio Santos, de alguma forma mostra uma insegurança ou que você não tem plena confiança ainda de utilizar o Matheus Bidu? Fala, Bruno. Não. Bom, começando pela segunda, né, não tem nada a ver com o Bidu, na verdade, e o atleta tem evoluído muito bem nos treinamentos e tem participado, e a gente construiu o jogo pensando em algumas alterações, como a gente já fez em outros momentos, de não ser tão grande a quantidade de alterações numa primeira linha, algumas necessárias, alguns retornos, inclusive de atletas como o Bruno, o Adson, atletas que já vinham jogando com frequência, quer dizer, são alterações normais ali dentro do contexto que a equipe vinha jogando, e outras por opção, pensando, claro, mais do que tudo, não no jogo anterior, ainda na carga anterior, mas numa sequência que a gente tem que estar sempre tendo em conta. É difícil tomar esse tipo de decisão, mas você não pode, claro, trazer para um contexto do que o jogo e do como a gente entende cada jogo e do que seria uma forma de ajuste da nossa equipe para a partida, mas sem desconsiderar também cenários futuros, e foi isso que a gente buscou fazer. Não tivemos bem, não tivemos uma noite, mas falando das estreias, agora voltando na tua primeira pergunta, eu achei que o Pedro participou bem do jogo, buscou, se movimentou dentro do que a gente espera, dentro do que ele tem feito. É um atleta que traz essa jogada mais aberto, de velocidade, é um cara agudo e participou bem da primeira parte, mas dentro do desenho do que o jogo se mostrou na sequência, o resultado, enfim, a necessidade de buscar, por isso da troca. E a do Christian, claro, não é a estreia, né, que a gente gostaria de proporcionar num primeiro momento, ter que entrar no momento, mas é a característica do atleta que a gente entendia que precisava naquele momento do jogo. É um atleta que tem uma jogada pessoal, que ataca bem o espaço, então pelo lado direito, onde a gente estava conseguindo chegar para fazer uma combinação com a chegada do Fagner, então entendíamos que era a característica que a gente precisava para o jogo,
E o atleta também fez uma grande competição, e um estadual, e está chegando lá no clube se ambientando, se soltando, e era natural o timing dele da estreia. Claro que não era o melhor cenário que entendíamos para propiciar uma primeira participação, mas era o que o jogo a gente entendia que pedia, e temos a confiança no atleta, inclusive para entrar num momento difícil, e ele participou, buscou, não se omitiu em momento nenhum e criou ali do lado direito o que a gente entendia que precisava naquele momento. Boa noite, Fernando. O Corinthians ele tem apenas 2 vitórias fora de casa, uma contra o Liverpool do Uruguai, foi antes desse jogo, e contra o São Paulo no clássico pelo Campeonato Paulista. Fora de casa, o Corinthians não tem esse desempenho tão favorável. O que pesa mais para o time jogando longe dos seus domínios? E uma segunda pergunta dentro desse jogo contra o Remo, qual foi a maior dificuldade que o Corinthians encontrou? Foi da sua própria estratégia em campo, ou um Remo bastante aguerrido com uma estratégia bem montada para conseguir anular vocês e fazerem os 2 gols? Vamos lá. O jogo fora de casa é uma coisa que a gente tem batido, né, e discutido desde o início da temporada. A gente tem trazido isso em pauta porque tem sido, né, recorrente em outros momentos, e a gente iniciou a temporada já num primeiro jogo fora de casa que não tivemos uma boa atuação, e depois ao longo dos outros jogos fora de casa fomos melhorando nesse aspecto, né, embora o resultado negativo de hoje, mas conseguimos fazer alguns bons jogos fora, essas vitórias que você citou, outros jogos que a gente não venceu, empatou, mas jogando bem, construindo o resultado, tendo até méritos para ter saído com uma vitória, mas não conseguiu concretizar. Tivemos semana passada uma estreia fora de casa num bom jogo também, e hoje a gente começou o jogo fora de casa e conseguiu superar esse primeiro momento que às vezes o fora de casa pode trazer de um contexto, e depois de sofrer o primeiro gol tivemos dificuldade ali de se permanecer no jogo, de estar fazendo dentro da linha do que a gente planejava. A gente começou a acelerar alguns momentos e propiciar para o time do Remo, aí já entrando na tua segunda pergunta, um time que competiu demais, que jogou uma decisão, disputando tudo, entregando o que tinha, e a gente deixou em alguns momentos de conseguir igualar e de superar as adversidades que o jogo foi trazendo, né? Não tivemos bem nenhum aspecto do jogo de uma forma geral. Temos que melhorar para um próximo enfrentamento com eles, taticamente, competitivamente, e o nosso poder de decisão, de definição também. Em todos os aspectos temos que melhorar, e o Remo teve méritos, construiu o resultado, foi competitivo, explorou as transições, bolas paradas, e foi efetivo e teve méritos no resultado. Fernando, boa noite. Quando se soube desse confronto de hoje, vocês eram favoritos, um time de primeira divisão, né, e do tamanho do Corinthians. Para vocês também tinham essa percepção, ou vocês tinham aquela dimensão que vocês têm uma bagagem muito grande, mas que aquele jogo não estava ganho e que vocês tinham um adversário à altura? Sim, sem dúvida. Até no momento quando saiu, né, o Remo numa sequência de jogos, muitas vitórias nas 2 competições que vinha disputando até então, né, tanto na Copa Verde como no Campeonato Paraense. Um time que muito bem organizado. Então a gente em nenhum momento pensou diferente disso, da dificuldade que teríamos num cenário aqui. Depois do jogo, sabendo a primeira fora de casa, então a importância de vir aqui fazer um bom jogo e respeitando o adversário e a competição. A gente já passou, né, por isso em outros momentos, e sabemos que a competição não permite esse tipo de contra ninguém. A gente tem visto, né, ao longo das primeiras fases, inclusive outras equipes também. São lições que a gente tem que agora digerir, trabalhar para buscar reverter. Não vai ser fácil, mas temos condições. Estamos vivos na competição. Falamos desde o início que, independente do resultado que tivéssemos aqui, era um jogo de 180 minutos que definiríamos em casa, né? E é isso que nós vamos buscar fazer, e vamos trabalhar muito para reverter, com muita dificuldade, mas vai ser o nosso empenho total lá na frente. Agora temos que levantar rápido
para nos reerguermos para domingo, para uma estreia de um campeonato também difícil, em casa, perante a nossa torcida. Boa noite, Fernando. Hoje o Corinthians conhece a sua terceira derrota na temporada, né? E para equipes que normalmente jogam no contra-ataque, né? Hoje o primeiro tempo do Remo foi impecável, o segundo tempo foi efetivo. Com o jogo apoiado que o Corinthians tem de característica, o que faltou para furar o bloqueio defensivo do clube do Remo? Pois é, a gente não conseguiu na última parte, a gente circulou a bola, conseguiu chegar dos lados, mas o jogo por dentro estava sendo uma dificuldade para a última bola, para uma bola que entrasse e terminasse a jogada, e a gente tinha que buscar, e buscou em alguns momentos, o jogo mais por fora, que era o que a gente tinha condição, e tínhamos, né, também essa possibilidade, com um bom preenchimento de área, mas não conseguimos ser efetivo nessas construções por fora. Chegamos algumas vezes, mas a nossa definição ali acabou não tendo grande êxito. Depois, numa segunda parte, tivemos algumas chances, buscamos um pouco mais a profundidade, algumas bolas nas costas da defesa, explorando um pouco infiltrações e criamos algumas chances, mas no geral não conseguimos ser constante no jogo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Boa noite.